legenda ZDF-112, 2025. Estamos no quarto. Hoje é o 281º dia desde o início da invasão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. Assinantes e membros do canal estão se unindo mais a cada dia. Vamos dar ao canal o peso e o alcance que precisamos neste mundo da mídia para sobreviver. Obrigado, vamos seguir com o relatório. As Forças Armadas ucranianas divulgam novas imagens de suas defesas atrás de Pokrovsk. Isto aqui é apenas um dos muitos quilômetros que devem retardar ainda mais os russos do que eles já estão. Porque a estratégia dos ucranianos é levar os russos a um ponto em que eles eventualmente não possam mais continuar lutando. E agora já vemos também os impactos que essa guerra está trazendo para a Rússia. Nós já analisamos tudo isso ontem no relatório de situação. Então eu só faço referência ao relatório de ontem, sem querer repetir tudo aqui. Aqui estamos falando da primeira linha, antes mesmo de qualquer sistema de trincheiras para os soldados de infantaria. É fácil perceber que a ordem da defesa é praticamente a mesma em todos os lugares. Primeiro, existe uma vala antitanque, impedindo a passagem de veículos. Caso alguém consiga preenchê-lo com terra ou entulho e talvez até torná-lo transitável com uma ponte improvisada, logo em seguida há outra barreira antitanque que deve impedir a passagem dos veículos. Depois disso, vem uma linha de dentes de dragão, onde os blocos individuais foram conectados com cabos de aço para evitar que sejam empurrados. Essa linha também foi reforçada com arame farpado, dificultando para a infantaria e, consequentemente, para os engenheiros abrirem uma passagem. Depois disso, seguem-se novamente duas fileiras de valas antitanque e as respectivas ondas antitanque. Portanto, é de se supor que atrás da segunda barreira possam ter sido colocadas minas, assim como em outros trechos. Só depois dessa primeira linha de fortificações é que vem os abrigos para soldados do lado ucraniano, incluindo também os para observadores de artilharia e pilotos de drones. Não vamos só esperar enquanto os russos superam obstáculos, mas sim observar e atacar constantemente com todos os meios, se necessário. Nos locais onde não existe uma linha de defesa desse tipo, já que também são necessárias passagens para não se trancar do próprio lado, elas são mantidas o mais curtas possível e tão raras quanto necessário. Aqui, os ucranianos apostam em um controle reforçado por parte da infantaria, para transformar as pequenas aberturas em gargalos perigosos. Pelo menos essa é a teoria por trás do esforço de defesa nesse ponto. Isto aqui parece um vídeo típico de interceptação de drones, que já vimos tantas vezes. Mas nos últimos quadros dá para ver um acessório no drone de longo alcance do típico RED. Os russos simplesmente acoplaram um míssil antiaéreo R-60 aqui. Aqui está outra imagem. O tempo é observado com todos os meios, não apenas com meios observados, mas com todos os meios, o tempo. O tempo é observado. O tempo é observado por todos os meios. O tempo deve ser sempre observado por todos e de todas as formas. Mas todo o tempo deve ser observado por todos os meios, o tempo deve ser observado por todos os meios. No final das contas, são drones Shahed movidos a motor a jato, nos quais a hélice foi substituída. Segundo os Wild Hornets, este teria sido o primeiro abate bem-sucedido de um drone desse tipo por outro drone de defesa. Um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia ocorreu esta noite, atingindo principalmente Dnipro. No lado esquerdo, vê-se um ataque balístico com míssil Iskander em área residencial, também visando a mesma cidade. Perto de Pokrovsk, há algum problema entre as forças russas. De acordo com relatos de vários blogueiros russos, os comandantes responsáveis tiveram que publicar instruções de conduta de última hora para garantir procedimentos básicos e conter conflitos entre unidades vizinhas. O motivo seriam problemas contínuos no treinamento, liderança e coordenação.
As orientações são direcionadas a várias unidades na mesma área de operação e enfatizam a necessidade de um mínimo de cooperação. Entre outros pontos, citam falta de coordenação, camuflagem ruim, uso incorreto de material e retirada não autorizada de equipamentos, resumindo de forma elegante. Foi apontado o roubo, assim como repetidas irritações entre drones e forças de infantaria. Também foi relatado que algumas unidades atrasaram ou recusaram ordens superiores, alegando risco de drones, e que na escuridão ocorreram repetidos disparos acidentais contra as próprias forças. Um comentário do blogueiro Sviatoslav Golikov classifica esses acontecimentos como consequência de deficiências estruturais. Ele destaca o treinamento insuficiente, a falta de liderança no comando e a sobrecarga das unidades na linha de frente. A publicação da recomendação é apresentada do ponto de vista russo como muito necessária, já que problemas semelhantes também seriam observados em outras áreas. Resumindo, descoordenado. Unidades descoordenadas dificultam o trabalho, comunicam-se pouco e têm perdas evitáveis. Enquanto parecem fazer o que querem, sem se coordenar com as unidades vizinhas. E um grande problema que os russos ainda têm, e já têm há muito tempo, é que simplesmente lhes falta o nível dos sargentos. Eles têm muito de soldados rasos e oficiais. Entre os russos, um oficial lidera até 15 soldados diretamente, algo inviável em outros exércitos. Um oficial não tem a função de comandar diretamente os soldados. Para isso, existem os sargentos. Mas os russos têm uma grande deficiência nisso, e isso já vem de antes da guerra. O motivo não é que ninguém queira se tornar sargento ou que eles não formem sargentos. O motivo é mais que aqueles que cumpriram o serviço militar obrigatório não ficam tempo suficiente para serem promovidos ao posto de sargento, ou nem querem mais quando percebem como é o exército russo. Soldados profissionais costumam buscar patentes acima de sargento, pois precisam permanecer mais tempo. E por causa disso, houve um grande déficit de sargentos, que ainda é perceptível. E é exatamente por esse motivo que oficiais muitas vezes comandam diretamente as tropas ou comandam tropas que não têm o treinamento adequado para liderar. Eles agem por conta própria e lideram tropas no combate, o que frequentemente causa problemas, como vemos aqui. Em Hulia e Pulji, a luta continua. Eu observo aqui um movimento maior com ganho de território do lado russo. Como sempre, devem tentar cortar a logística ucraniana que abastece as tropas pela estrada T-0401. Simultaneamente ocorrem ataques no segundo eixo, no nordeste da cidade. Aqui, os russos tentam aumentar a pressão e procuram uma maneira de entrar na cidade. Mas por hoje é só em relação aos ganhos diários de território, porém não em relação às outras informações interessantes, pois vamos continuar com elas em seguida. Relatório da Bloomberg aponta que a OTAN se prepara para enfrentar a Rússia com bem menos apoio dos Estados Unidos da América. Isso é necessário. Isso se deve ao realinhamento estratégico de Washington, que retira tropas da Europa e prioriza a segurança na Ásia-Pacífico. Grandes exercícios realizados na Romênia mostram, segundo a agência de notícias, que as forças europeias, lideradas pelo nosso vizinho França, agora assumem de forma independente grande parte da coordenação. Isso é, naturalmente, um pouco constrangedor para nós, alemães, mas ainda assim necessário para a Europa. As manobras mostraram fraquezas estruturais, principalmente em logística, defesa aérea, reconhecimento e ataques precisos. Em longas distâncias, a aliança ainda depende muito dos Estados Unidos. Isso precisa mudar urgentemente. Sei que isso não se resolve em 1 ou 2 semanas. Ontem, apresentei um relatório sobre a queda de quase 80% no lucro líquido da Rosneft. Veja um gráfico melhor sobre isso. Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2024, houve grande queda por várias sanções. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, começaram as sanções duras, ou seja, ataques ucranianos com drones a refinarias russas aumentaram. Além disso, as sanções dos Estados Unidos da América complicaram ainda mais a situação. Um agradecimento especial, como sempre, aos membros do canal da equipe Algoio e também ao Tenente-Coronel Renick. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.